Fazer um vídeo falando um pouquinho sobre dados da economia americana, que saíram ontem e saíram hoje. Vou estar olhando os dados aqui, que eu não guardei todos, tá? E a gente vai bater um papo a respeito, falando o que isso implica para o mercado, o que o Fed poderia fazer e o que ele poderia, mas não vai, o que ele deve fazer, né? E para onde vai a economia americana. Então, ontem saiu um dado PIB trimestral menos 0,6%, era esperado menos 0,8%, veio menos 0,6%. Estamos em recessão, continuamos em recessão, isso é muito ruim para a economia está afundando dos Estados Unidos, como eu vi algumas colocações aí, só isso é besteira, tá? Infelizmente a economia não está afundando, infelizmente a economia não está degringolando ainda, tá? Por quê? Se a gente olhar os dados aqui, índice de preço do PIB cresceu 9%, significa que a economia americana, ela cresceu 9%, né, trimestralmente falando. Então, é muito forte o crescimento. Não é um crescimento comum. Né? É um avião a jato que está voando acima da sua velocidade estrutural. E se ele não frear a velocidade, vai perder as asas, né, e vai cair. Tá? Então, quando a gente tem índice de preço do PIB a 9%, a economia está crescendo muito forte. Quando você tem aqui, ó, gasto dos consumidores, ele saiu de 1% a 1,5%. No mês passado, eu fiz um vídeo exatamente nesse dia, no mesmo período, vai lá dar uma procurada. E falei que esse negócio de cair a gasolina, cair a inflação, eu falava lá que era besteira. Ninguém ia deixar de gastar, né, porque a gasolina ficou mais barata. A gasolina ficou mais barata, então agora eu não vou gastar. Pelo contrário, ia gastar em outras coisas. Foi o que aconteceu. O gasto do consumidor saiu de 1% no mês passado e subiu agora para 1,5%. Isso significa que o consumidor americano está gastando 1,5% acima da inflação. Então se ele está gastando 1,5% acima da inflação com um crescimento de 9%, nós estamos falando de 10,5% para cima. Né? É muita coisa. Então a economia está muito forte. Pelo contrário, se você pegar os pedidos contínuos de seguro-desemprego iniciais, veio abaixo da prévia, era esperado 253 mil, veio 243. Isso é péssimo do ponto de vista inflacionário, porque você tem três coisas apertando muito a inflação. O emprego, o custo de emprego ainda é muito alto, né? Você tem muitos setores demitindo, mas outros contratando. Se você pegar a oferta de emprego JOLTS, saiu de 11 milhões de vagas, foi para 10.600, 10.800, então tem 10 milhões e poucas mil vagas abertas, é muita coisa. Você tem o custo de energia disparando, minha conta de luz aqui subiu 30% em 3 meses, 50% esse ano, e o frio não chegou, o frio geralmente sobe mais 30%, então nós vamos dobrar a conta de energia até o inverno. E você tem um custo de alimentos, você está tendo uma seca severa, você está tendo a quantidade de acre plantado caiu 3 vezes em virtude da crise climática, né? E o custo de fertilizante subiu. Então, você tem aí 3 apertos inflacionários. Se o Fed não tomar nenhum tipo de atitude, ele não apertar mais a política monetária, o avião vai perder as asas de tão rápido que está, tá? Então, falando aí dos dados, né? Então, ontem nós tivemos os dados de auxílio-desemprego da semana passada, veio muito forte, então poucas pessoas estão se demitindo. E o índice de preço do PIB cresceu 9%, veio acima do esperado, era para vir 8,7%, veio 9%. A economia americana está bombando, ela não está tão fraca assim, tá? Hoje, nós tivemos aí outros dados que saíram, que foi o índice de preço PCE, né? Que marca exatamente os gastos comuns ali da família americana, do dia a dia, né? E acabou tendo até um certo alívio na margem ali, caiu 0,1%, mas o analisado ainda está 6,3%. Dificilmente a gente mata o núcleo da inflação se isso aqui não cair realmente, tá? Então, o núcleo se mantém, tenta se manter estável, provavelmente vai variar aí entre 0,1 e 0,3 no máximo. Essa é a informação que nós temos em relação a esse dado. Os estoques no atacado continuam aumentando, então você vai ter uma pressão aí nas duas pontas. Você tem a economia e o emprego gastando, girando. Se você não matar isso, você vai ter que matar o mal pela raiz, você vai ter que matar o consumo da onde vem o dinheiro. E o único jeito de você matar isso é levando o desemprego. Enquanto você não subir o desemprego, não vai chegar uma recessão. A gente está numa recessão técnica, o PIB negativo, né, porque a inflação, muitas vezes, ela vai sempre abater ali o crescimento do PIB. Então, se você está crescendo 4% e você tem uma inflação de 2%, seu crescimento é 2%. Né? Como a gente está ali, o PIB veio negativo, porque você cresce 9% e o PIB veio negativo, então significa que a inflação no próximo mês pode vir até mais alta. Eu acho que dificilmente vem, mas enfim, porque você tem um delay aí da redução de energia praticamente de 8 semanas, né? Não faz 8 semanas que os preços pencaram, mas vai chegar uma hora que daqui a pouco toda essa margem aí de energia ela vai ser absorvida.
né, na própria cadeia, o cara que transporta, o cara que distribui, o cara que vende ali a gasolina na bomba, porque estava muito apertada a margem, então agora ele respirou nas margens, essas margens vão ser absorvidas, não vão ser repassadas, né? Você não vai baixar o preço do teu produto, do teu serviço agora, que as coisas que estão começando a baixar de preço, e você agora vai começar a ter margem para poder ganhar dinheiro. Antes você estava apertado toda hora, não estava conseguindo repassar o aumento. Então, é evidente que isso daí vai ser absorvido. Então, o Fed, ele tem que apertar mais a economia, e ele vai ver, né, em algum momento, se traduzindo no emprego, que não é o suficiente o que ele está fazendo. Então, em algum momento ele vai ter que apertar mais, só que o aperto que ele faz hoje vai refletir na economia real daqui a um ano, né? Agora, o mercado ele sempre se antecipa e o mercado ele tenta ver conta. Você vê, os juros de curto prazo não estão parando de subir, né? Então, você vê ali 3 anos, 2 anos, até o de 10 também, né? Não para de subir, até as longas estão subindo. Está se refletindo, e na curva ela sempre entra até implicitamente os custos de inflação. Então, quais os impactos que isso causa? Os impactos que isso causa é que quanto mais o Fed demorar para apertar a economia, para descer os mercados, o mercado ele é deflacionário também, ajuda se os mercados caírem de certa forma, né? Por que ajuda? Porque o cara que tem uma economia aplicada ali de 1 bilhão e amanhã essa economia passa a 700 mil, ele perde 300 mil de liquidez, ele acha que ele ficou mais pobre, ele consome menos, ele gasta menos, ele fica mais comedido para investir, para comprar um imóvel, comprar um barco, comprar uma casa, né? Enfim, não estou falando do gasto do dia a dia. Então é deflacionário, então se a bolsa cai, acaba de certa forma até ajudando. Então assim, os dados da economia americana, né, acho que, não sei se felizmente ou infelizmente segue muito forte, a inflação ainda segue muito alta, então a inflação ainda deve ser reduzida, e o único jeito de você reduzir, a demanda ainda segue forte. O consumidor americano está gastando 1,5% de toda a sua renda acima da inflação. Não importa se ele está usando suas reservas ou não, provavelmente está, não importa se ele está se alavancando ou não, né, em cartão de crédito, provavelmente está. Está sendo assim uma oferta muito forte de cartão de crédito, né, que acaba vindo, que diminui a qualidade de crédito. Então, enquanto você não cortar isso, não elevar o desemprego, você não vai matar esse custo de inflação, e realmente o trabalho está muito apertado, no sentido de estar muito forte, né? O americano ele não fica uma semana desempregado se ele não quiser, né? Ele sai de um lugar, ele pode entrar em outro, a relocação é muito forte, tá? Então assim, de certa forma para a economia real, a princípio é muito bom no curto prazo, no longo prazo é péssimo, porque isso gera inflação, né? Diminui o poder de compra do consumidor a cada tempo, isso vai minando o poder de compra dele, vai reduzindo o poder de compra, as pessoas vão gastando menos, vai chegar algum momento que as empresas não vendem, isso vai apertar a margem das empresas, porque ela tem que aumentar, né, a força de trabalho ali em relação aos salários, tem que aumentar o pagamento, e os seus custos seguem aumentando, né, como o custo de energia, transporte, produto, o salário sobe o custo de produção, e etc. E vai diminuindo cada vez as margens, e o consumidor vai comprando menos. Tá? Quando a gente fala de macro, é uma coisa muito demorada, tá? Em torno de 6 meses, 8 meses, mas já está vindo, né? Enfim, nos últimos 3 aí, então pode ser que nos próximos 3 meses seja um pouco pior a economia, já que vem diminuindo cada vez mais o poder de compra, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa o seu comentário, quero saber o que você acha da crise, da recessão, será que a inflação vai subir ou vai cair, né? Enfim, isso aí é um mistério aí do próximo trimestre. Deixe sua opinião, marca um amigo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!